todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre interface gráfica. Nessa aula a gente vai aprender a criar um campo de entrada, para que a gente possa pegar os dados, as informações que o usuário digitar, tá bom? Bem, bora lá, vamos aqui, né, importar a nossa biblioteca. Então, da biblioteca, eu quero importar todas as bibliotecas, funções, enfim, tá? Bem, eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada janela e eu vou instanciar a nossa classe TK, tá bom? Então, eu estou instanciando a nossa classe TK, que é responsável por criar a nossa janela, tá bom? Então, eu estou adicionando essa instância para dentro da nossa variável janela, onde vai ter o objeto da criação da nossa janela, tá bom? Bem, dito isso, vamos criar um título para nossa janela. Isso nós já aprendemos, tá bom? Então, nós usamos aí o title. Title, a gente cria um título para nossa janela. Eu vou colocar aqui, ó, minha primeira janela, tá? Eu também vou criar a nossa janela já com um tamanho específico. Eu vou dizer que a nossa janela vai ser 380 por 150, tá? E vou dar aqui janela.mainLoop. Quer dizer que eu vou chamar a nossa janela em um loop infinito. Então, ele vai ficar aberto até que a gente encerre ela, tá? Então, aqui nós temos a nossa janela com o tamanho específico. Então, 380 por 150, tá? Aqui é a largura e aqui é a altura. E aqui temos já o nosso título. Bem, bora lá. Vamos criar primeiro o nosso label, tá? Se nós já aprendemos, então eu vou criar aqui um texto chamado usuário e eu vou atribuir para dentro dele o nosso label, que eu vou dizer que é na nossa janela principal. Então, isso nós já aprendeu, tá, gente? Então, para a gente poder criar um label, um texto que vai ser inserido na nossa janela, basta a gente chamar aqui o label, passar a janela qual que nós queremos, adicionar esse label, e aí a gente pode dar o quê? Colocar o texto que desejamos, tá bom? Eu vou colocar aqui usuário. E poderemos o quê? Personalizar ele, tá? Então, nós já aprendemos como personalizar tanto um label quanto os botões, tá bom? E a grande parte deles funciona, gente, tanto para label, quanto para botões, quanto para o campo de entrada, que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Então, funciona aí, tá? Então, as mesmas palavras para ambos. Então, isso facilita bastante, tá? Então, tem como a gente mudar a cor do texto, colocar uma cor no fundo, aumentar o tamanho, enfim, tá? Colocar uma fonte, tá? Então, aí fica aí ao critério de vocês. Bem, texto usuário, a gente está acostumado a usar o pack, na verdade, para adicionar esse texto lá. Vamos lá. Então, nós temos ele aqui. Só que agora eu vou ensinar de uma maneira diferente. Formato grade, tá? Então, é o grid. Jéssica, eu não entendi. Formato grade, pensa assim, você tem aqui uma janela, certo? Esse formato aqui de grade é que ele vai pegar essa sua janela e ele vai dividir ele em quadrados, entendeu? E aí, por exemplo, assim, você tem aqui um quadrado, outro quadrado, outro quadrado. Ficaria muito melhor se eu tivesse aqui, gente, uma caneta, um pincel, alguma coisa para eu poder se mostrar para vocês. Mas tenta ativar aí o modo imaginação. Então, imagine comigo uma janela dividido em partes, tá bom? Então, você tem vários quadradinhos nessa sua janela. Pensa assim comigo, tá bom? E se eu tenho agora uma janela que tem vários quadradinhos, diga para mim, ele não fica parecendo um pouco ali o Excel? Vamos lá, quem mexe com Excel. No Excel você não tem vários quadradinhos? E eles são divididos pelo quê? Linhas e coluna, não é verdade? Então imagina comigo, então eu tenho uma janela que tem vários quadradinhos que eu vou ter linhas e colunas. Então eu vou poder dizer aonde eu vou colocar um label, aonde eu vou colocar um botão, aonde eu vou colocar um campo de entrada, informando o que? A linha e a
coluna. Exatamente, é isso aí. Então agora você já entendeu. Então eu vou dizer que o meu texto, o usuário, o meu label, eu quero colocar ele na primeira linha, no primeiro quadradinho. E a primeira linha, o primeiro quadradinho é qual linha, gente? Zero. Porque em programação, em computação, a gente começa a contar do zero. Então eu vou falar, olha, eu quero que o meu label, ele seja adicionado na primeira linha, na linha zero. E eu quero que ele seja adicionado na coluna zero também. Então ele vai ser posicionado, esse meu label, na primeira linha e na primeira coluna dessa minha grade, tá bom? Desse meu quadradinho. Vamos lá ver? Então, veja lá, ele posicionou o meu label na linha zero, na coluna zero, tá bom? Então, bora lá. Eu agora vou criar aqui entrada usuário. E agora nós vamos aprender a criar o campo de entrada, que é o entre. Olha só que difícil. Então, veja só que as funções, gente, elas já dizem o que elas fazem. Então, o label, eu estou criando aqui um rótulo, um texto para me colocar dentro do meu, da minha janela. O button, eu estou criando um botão para colocar dentro da minha janela. O entre, eu estou criando um campo de entrada para me colocar dentro da minha janela. Então, eu vou vir aqui e falar assim, olha, eu quero criar um campo de entrada para poder pegar os dados, pegar as informações. E eu quero que esse campo seja colocado em qual janela? Na minha janela principal, tá bom? E aí eu poderia, gente, personalizar ele. Lembrando, a grande parte das coisas que a gente aprendeu naquela aula de mais de 50 minutos de botão, a grande parte daquelas personalização funciona aqui e funciona para labels, tá bom? Jéssica, mas eu queria que você criasse uma aula personalização para o campo de entrada. Eu posso gravar essa aula, tá bom? Mas eu já estou avisando, a grande maioria, e é que você aprendeu ali no botão, eu vou dizer assim, 90%, até mesmo mais, funciona aqui, tá? Mas, se vocês quiserem, é só falar assim, Jéssica, grava uma aula personalizando o campo de entrada, eu gravo, tá? Pego lá todo, pelo menos a grande parte, né? Tem como a gente aprender tudo, mas pelo menos a grande parte eu trago, tá? Não tenho problema com isso, não. Vamos lá, entrada.usuário, eu vou pegar agora o campo de entrada, tá bom? E eu vou falar para ele o quê? Olha, pensa comigo, eu quero, gente, eu quero assim, ó, eu quero que aqui esteja o meu label, usuário, ó, usuário, tá? Imagina aqui comigo, tá? E eu quero que aqui na frente esteja o meu campo de entrada, tá? É isso que eu quero. Agora pensa comigo, se eu falei que o meu label está na linha zero e eu quero que o meu campo de entrada esteja na mesma linha, na mesma posição que o meu campo label, então eu já sei que aqui também vai ser linha zero, tá? Agora pensa comigo, se eu falei que aqui, ó, o meu usuário está posicionado na linha zero e na coluna zero, eu quero que o meu campo de entrada esteja em qual coluna? Ó, já vai estar na linha zero, então está na mesma linha. Agora, qual é a coluna? Se você falou zero, vamos ver o que acontece, gente. Ele fica em cima do nosso label, tá bom? Do nosso texto usuário. Então, se eu quero que fica aqui, ó, o meu label usuário, então eu coloquei o meu label, que tem aqui meu texto, usuário, está na linha zero, e eu quero posicionar o meu campo na mesma linha, então é a linha zero. Se esse aqui está ocupando a coluna zero, esse aqui vai estar ocupando a coluna 1, eu tenho que colocar na frente, então vai ser 1 aqui, tá? Então não vai ser a coluna zero, vai ser a coluna 1. Pronto, então eu tenho aqui o usuário e o campo, tá? Ele está muito pequenininho. Eu falei que a gente pode o que personalizar. E eu já falei que a grande maioria daquilo que a gente viu lá em botão, a gente consegue ver, colocar aqui. Eu não falei que lá no botão nós temos um carinha chamado Witch, que é o carinha lá da Lagura, na verdade? Eu não falei que ele é da Lagura. E eu falei o quê? Que ele coloca uma lagura em
caracteres. Então, eu vou dizer 50 aqui, 50 caracteres. Vamos ver se vai ficar legal ali. Pronto, tá bom. 50 caracteres tá bom, tá? Então, nós temos aqui uma largura de 50 caracteres. Bem, bora lá. Pensa comigo. Eu agora já tenho esse carinha aqui. Eu quero assim, ó, gente. Eu quero agora um carinha aqui, ó. Senha e o campo aqui. Tá? É isso que eu quero. Vamos lá, um desafio para você. Pausa o vídeo e faça. Faça isso acontecer. Porque, gente, quando nós mesmos colocamos a mão na massa, a gente começa a entender. É muito melhor do que ver o outro fazendo. É quando nós colocamos a mão na massa, a gente fala, poxa, agora sim eu entendi, tá? Eu creio que você pausou e fez aí, deu certo. Mas caso você não tenha pausado, vamos lá comigo. Vamos ver aí como é que faz. Vamos criar agora o texto senha. E vou pegar aqui o label, vou falar aqui que é na janela principal e o texto é senha, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer aonde eu quero colocar esse meu texto, tá? Então, bora lá. Eu quero que o meu texto senha esteja embaixo do meu texto usuário. Então, se o meu texto usuário está na linha 0, o meu texto senha vai estar na linha 1. Então, isso eu já sei. Tá? E se meu label usuário está na coluna 0 e eu quero que ele esteja na mesma posição que o meu label senha esteja na mesma posição que o meu label usuário, então vai ser na coluna 1 também. Ou na coluna 0 também, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Ó, eu quero que na linha 0 esteja o meu label usuário e na minha linha 1 esteja o meu label senha. E ambos estejam na coluna 1, tá? Então, bora rodar aqui. Então, podemos ver que ambos estão no mesmo local. O que eu vou fazer agora? O campo de entrada, né? Então, eu vou vir aqui, ó, entrada, senha. Vai ser o entre. Vai ser na janela principal. Eu vou logo já dizer aqui que ele vai ter a largura de 50 caracteres. E vamos lá. Vamos ver agora a posição, tá? Eu quero que esteja na mesma linha, na verdade. Eu não quero que o meu campo de entrada esteja na mesma linha que o meu label. Então, linha 1. E a gente já viu que a coluna tem que ser o da frente. Então, se ele está ocupando aqui a coluna 0, então aqui vai ocupar a coluna 1. Prontinho, feito, bonitinho. Consigo digitar aqui, colocar aqui Ana, colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4. Poxa, Jéssica, mas a senha não é para ficar visível assim. Senha tem que estar mascarado, verdade. Então, temos uma forma de fazer isso. Como é que é? A gente vai vir aqui, ó, e vamos usar o carinha chamado show. E vamos transformar o que nós digitar lá em asterisco, tá bom? Então, aqui vai mostrar, então aqui eu posso colocar o que eu quiser que aqui mostra, mas aqui não mostra o que eu digito, tá? Por quê? Porque eu estou mascarando ele com asterisco, tá? Ah, Jéssica, eu tenho lá as coisas, mas como é que eu pego isso? Vamos lá. Vou criar aqui uma função chamada mensagem, tá bom? E eu vou pegar o nome, então eu vou criar uma variável chamada nome e uma variável chamada senha, tá? Porque eu vou pegar o nome e a senha. Bem, eu vou chegar aqui e onde é que está o meu nome, o nome do usuário, na entrada usuário. Se eu quero acessar o que está digitado, do que foi digitado dentro daquele campo de entrada de dados, tem um carinha que faz isso. O que é que me faz acessar os dados? Ponto get, tá? Então, vê que aqui as coisas continuam funcionando da mesma maneira que a gente aprende ali na lógica de programação. O get eu acesso. Então, aqui eu estou pegando a informação do meu usuário e aqui eu vou pegar a minha informação de senha.
E aí eu vou dar aqui um print. Eu vou chegar aqui e vou formatar minha string. Vou colocar aqui o usuário. Vou pegar aqui o nome do usuário. E eu vou fazer a mesma coisa para o da senha. Tá? Agora, para mim poder chamar essa função, eu preciso de um botão, né? Então, bora lá. Vou pegar aqui o botão entrar. Vou criar aqui uma variável chamada botão entrar. Como é que a gente cria um botão? Button. Verdade? Vou dizer que é na janela principal, então a gente vai criar ele. Vou dar um texto para o nosso botão, que vai ser entrar. E qual é o que ele vai fazer quando eu clicar no botão entrar? Ele vai chamar a nossa função mensagem. E ele vai imprimir o nome e a senha do usuário no console, tá bom? Então, botão entrar. Vou chamar aqui a nossa grade. Eu vou falar, então, isso aqui já está na... Ó, a gente já ocupou a linha 0, já ocupou a linha 1. Então, nós vamos agora para a linha 2, tá? E aí, eu vou colocar na coluna 1 para ficar ali centralizado. Vamos rodar, vamos ver se está tudo certinho. Então, eu vou colocar aqui Ana, 1, 2, 3, 4. Ana, 1, 2, 3, 4. Maria, 555. Maria, 555. Então, a gente aprendeu a criar um campo de entrada. Aprendemos a criar um botão onde que ele, quando clicar nele, ele é chamado uma função e a gente consegue acessar, pegar os dados que foram digitados nesse campo de entrada, tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui, né? E essa aula vai ser a aula de hoje, mas eu vou gravar uma aula bônus, tá bom? Mostrando a criação dessa janela, né, de entrada de usuário e senha, para a gente poder fazer a verificação, né, verificar se a senha está correta, se o usuário está correto, personalizar ali um pouco o label, a caixinha de ali o nosso campo de entrada, o botão, a gente vai colocar um botão também, não só de entrada, mas também de sair, né? Então, entrar, sair, né? Dar ali a opção para o usuário, tá? Então, a gente vai fazer uma coisinha um pouco melhorada, tá? Não é nada ainda profissional, tá, gente? Que a gente tá gastilhando. Então, vamos aí pro pátio, mas vai ser uma aula bônus, tá? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais.